Boa noite a todos do grupo. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos nesta noite estar dando início à leitura da palavra, porque o Senhor tem algo grandioso para falar comigo e com você. E hoje a palavra vem nos falar que uma fé firmada, uma fé avivada, nos concede vitória, nos traz bênção e nos livra das aflições deste mundo. Porque a base para um cristão caminhar com bênçãos e vitória é a fé. Porque a própria palavra do Senhor nos fala que aquele que tem fé, se ordenar que as montanhas mudem, elas mudam. Então hoje a palavra do Senhor vem nos falar de uma grande vitória que Jonatas teve, mas ele não buscou em forças humanas, ele buscou na fé, na presença do Senhor, onde ele derrotou os filisteus com apenas um ajudante do lado, e o restante que fez a obra foi o Senhor, que fez a conquista da vitória foi o Senhor. E hoje o Senhor vem nos falar na palavra que a nossa vida tem que ser baseada na fé e na obediência. Então vamos orar nesta noite, pedindo ao Senhor para que Ele venha nos fortalecer a nossa fé, venha aumentar a nossa fé, para que nós possamos ter fé avivada, a exemplo de Jonatas. Porque Jonatas tinha uma fé firmada no Senhor. E o que trouxe a vitória a Jonatas foi a fé que ele tinha no Senhor. E assim, para mim e para a tua vida, se a nossa fé for firmada no Senhor Jesus, nós podemos ter certeza que em meio a lutas e batalhas, mas a vitória chegará em nossa vida, em nome de Jesus. Então vamos orar a Deus pedindo para que Ele abra o nosso entendimento, para compreendermos a voz do Senhor nesta noite, o que Ele quer nos dizer através da sua palavra, da sua instrução. Amado Deus, amado Pai, Criador de todas as coisas, Pai, nós estamos aqui mais uma noite, Pai, na Tua presença, Pai. Pai, nós viemos pedir em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, Pai, abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, para ouvirmos a voz do Senhor, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor fala com cada um de nós, Pai, através da Tua palavra, Pai. Pai, que esta palavra, Pai, venha tocar o nosso coração, Pai, venha fortalecer a nossa fé, Pai. Pai, que esta palavra venha nos dar ânimo, venha nos dar disposição, Pai. Pai, como foi com o Teu filho Jonatas, Pai, que ele encarou os filisteus, Pai, mas foi pela fé, Senhor. Assim tem que ser a nossa vida, Pai. Nós temos que encarar as lutas, as batalhas, mas pela fé, Senhor. Que a fé venha remover montanhas e que ela possa estar removendo montanhas, Pai, da nossa vida, seja depressão, angústia, aflição, ansiedade, Pai, ou qualquer outra coisa, Pai, que tem tirado a nossa paz, Pai. Que a nossa fé venha remover em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, que se for da Tua vontade, Pai, que o Senhor me usa, Pai, para estar anunciando esta palavra que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, Pai, ao nosso entendimento, Pai. Pai, eis aqui a minha vida diante da Tua presença, Pai. Que eu venha falar, Pai, somente aquilo que o Senhor deseja, Pai. Que os Teus filhos, Pai, precisam ouvir, Pai. Que eu não venha falar de mim, Pai, mas do Teu Espírito Santo possa estar me usando, Pai.
e anunciando a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar dando início à leitura da palavra. E hoje o Senhor nos trouxe uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 14, a partir do verso 1. Você que tem a sua Bíblia, se sentir de estar abrindo ela para estar orando, para estar conhecendo a palavra, porque a própria palavra nos fala que nós temos que provar, nós temos que conhecer, ou seja, o que estamos falando, se está coerente à vontade de Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 14, a partir do verso 1. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aís, filho de Aitube, irmão de Cabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro outra, uma se chamava Bozez e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micamas, a outra ao sul, defronte de Gebá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faz tudo segundo o inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinha escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e vós daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele.
Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição, os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se desenvolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, cantai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro. E houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havias hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também esses se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, e eles também o perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Oh, glória a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Hoje o Senhor vem nos falar da vitória de Jonatas sobre os filisteus. Aqui nós vemos que Jonatas tomou uma atitude precipitada, onde ele com o seu, aqui fala no verso 2, no verso 3, Aías, filho de Atibude, irmão de Cabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló trazia a estola sacerdotal. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido, ou seja, ele tinha chamado mais um do que se encontrava com eles naquele acampamento. Nós vemos que Jonatas tomou uma atitude antecipada, mas o que? Ele não esperou o povo que estava com ele. Ele somente e o outro que estava com ele tomou a decisão de enfrentar os soldados filisteus. E aqui nós vemos que ele usou de estratégia, porque ele disse, aqui no versículo 12, os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disseram: Subi a nós e nós vos daremos uma lição. Ou seja, aqui nós vemos que eles tinham ameaçado Jonatas e o escudeiro dele. Mas o que aqui nós vemos? Que a fé de Jonatas foi provada. A fé de Jonatas foi vista por todos aqueles que estavam com ele. Porque ele não tinha medo do povo. Ele não tinha medo dos guardas. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele tinha uma decisão tomada, que era a fé no Senhor. E ele sabia que através da fé,
da aliança que ele tinha com o Senhor, ele poderia vencer todo o exército. E aqui nós vemos que Deus deu uma estratégia a Jonatas, que quando ele disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E que nós vemos a decisão do escudeiro. No verso 13, que nos fala: então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Então nós vemos que a presença de Deus estava tão real na vida de Jonatas, que Deus deu uma estratégia para que ele pudesse combater os filisteus. E nós vemos que através da fé que Jonatas tinha, ele saiu vencedor daquela batalha. E nós vemos mais adiante que quando o arraial, ou seja, os soldados, eles perceberam, que eles começaram a contar, eles viram que nem Jonatas nem o escudeiro estavam mais ali. O Senhor permitiu que eles não enxergassem, não conseguissem perceber, até conceder a vitória nas mãos de Jonatas. E no verso 6, Jonatas nos fala de uma fé avivada, de uma fé na presença do Senhor. Que ele nos disse, desse jeito aqui no verso 6, disse: pois Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Oh, glória a Deus, aleluias! Esta palavra serve para nossa edificação. Nós podemos meditar neste versículo, verso 6 do capítulo 14 de 1 Samuel. Nós devemos guardar esse versículo para a nossa vida. Porque aqui, disse Jonatas ao seu escudeiro. Ou seja, que nós vemos que Jonatas disse somente ao seu escudeiro. Ele não chamou soldado e não chamou mais pessoas, mas disse ao escudeiro. Ou seja, aqui ele estava mostrando ao escudeiro a fé que ele tinha no Senhor, provando para o escudeiro que aquele que dava a vitória era o Senhor, não era pela mão dele. E aqui ele fala: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Ou seja, aqui nós vemos uma palavra de confiança, porque ele disse: passemos. Não que diz, talvez nós passemos, vamos tentar passar. Não, ele diz: passemos a guarnição. Ou seja, ele já tinha certeza, porque pela fé que ele tinha no Senhor, o Senhor daria vitória a ele. E aqui nós vemos que serve de lição para nós, porque muitas das vezes nós devemos tomar uma atitude dependente da situação que estamos vivendo. Nós devemos ter esta confiança de que tudo vai passar, tudo está passando, porque já é decretada a vitória para mim e para a tua vida. Mas aqui nós vemos que Jonatas estava com uma multidão, ou seja, havia muitas pessoas. Mas o que? Eu creio, a palavra não nos fala, mas se talvez ele tivesse chamado toda a multidão, talvez eles não conseguiriam derrotar os filisteus.
porque talvez eles poderiam um atrapalhar o outro. Mas o que? Aqui ele sabia que apenas com um e a presença do mestre, ele era mais que vencedor. Porque ele sabia que ele agiria, ou seja, o Senhor agiria naquela batalha. E não seria Jonatas quem iria lutar, mas sim o Senhor dos exércitos. E assim serve para a nossa vida. Muitas das vezes, muitas das aflições que nós estamos passando, nós buscamos todo mundo, falando com todo mundo, não vigiando. Mas o principal que pode nos ajudar, nós não comunicamos a Ele, que é o Senhor Jesus. Nós não falamos daquilo que estamos passando, da tribulação. Ele nos conhece, Ele sabe que estamos passando. Mas Ele quer ouvir a nossa boca dizer: Senhor, nos socorre. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos livra. Senhor, nos protege. Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor, aumenta a minha fé. Isto que o Senhor quer de mim e de você nesta noite. Não precisamos muitas pessoas, mas somente Jesus. Porque somente Ele pode nos ajudar e pode nos livrar deste mundo pecaminoso. E aqui nós vemos que quando Jonatas disse ao seu escudeiro: passemos a guarnição. Ou seja, quando nós estamos com Jesus, nós podemos ter esta confiança, esta fé, que tudo está passando, que o Senhor está escrevendo uma nova história. E muitas das vezes nós mesmos impedimos do Senhor escrever esta história na nossa vida, uma nova história. Porque muitas das vezes nós queremos acrescentar algo, queremos colocar vírgulas desnecessárias onde não precisa. Porque assim, quando nós acrescentamos algo na nossa vida que não está sendo precisado, isso não permite a nossa história continuar. Isso paralisa a nossa história. Então nós não podemos dar a permissão para o inimigo entrar na nossa vida e fazer que nós colocamos vírgula, acrescentamos palavras, acrescentamos algo que não vem da vontade do Senhor. Nós temos que orar e vigiar a todo instante, a todo momento. E nós vemos, continuando no verso 6, quando Jonatas põe a sua fé, ele disse: porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Olha que confiança, olha que fé inabalável. Porque ele disse: porventura, o Senhor nos ajudará nisso. Ele sabia que a vitória vinha em nome do Senhor. Não era pela força dele, não era pela estratégia que ele tinha, mas ele sabia que tudo estava nas mãos do Senhor. E aqui nós vemos também, continuando no verso 6, que nos diz: porque para o Senhor não há nenhum impedimento. Ou seja, para o nosso Deus, que é Criador de todas as coisas. Não há tribulação, não há aflição, não há depressão, não há angústia. Não há nada para o Senhor. Não há impedimento nisso. O Senhor pode ir onde Ele quiser. Ele pode entrar na casa daquelas pessoas que muitas das vezes não conhecem a palavra. Mas o Senhor pode entrar. E do mesmo jeito o Senhor também pode sair. Por quê? Porque muitas das vezes estas pessoas do mundo não permite que o Senhor fique com eles.
eles expulsam o Senhor da vida deles. E o que? Eles permitem que o inimigo venha estar com ele em todo o tempo. E não permitem a vontade do Senhor. E nós não podemos permitir isso. Nós todos os dias, nós temos que buscar uma fé avivada. Temos que buscar interesse na palavra do Senhor. Interesse na oração, no jejum. Se você está passando algo difícil na tua vida, seja angústia, seja depressão, aflição, ansiedade, qualquer problema, tem uma palavra para você. Para o Senhor não há impedimento, porque Ele já nos deixou escrito. E aqui nos fala que não há impedimento nenhum para que Ele possa livrar. Ou seja, hoje Ele pode te livrar dessa depressão, pode te livrar desta angústia, pode te livrar deste mal-estar, desta batalha que você está vivendo no dia de hoje. Ele pode te livrar, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa estar permitindo que Ele entre na tua vida e faça morada. Porque aqui nós vemos que Jonatas fala no final do verso 6, quando ele nos diz: livrar com muitos ou com poucos. Ou seja, aqui Jonatas, quando ele ia para a batalha, ele sabia que o Senhor poderia livrar, ou seja, com muitas pessoas ou somente com ele. Podia estar trazendo a vitória. Mas o que? Ele sozinho, ele estava na presença do Senhor Jesus, ele não andava só. Por mais que era só ele, o escudeiro, mas o Senhor Jesus estava com eles. O Senhor Jesus estava guiando os caminhos deles. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos que deixar Jesus entrar e fazer morada. Nós temos que ter esta fé de Jonatas. A fé que ele tinha no Senhor. Porque ele sabia que a resposta e o socorro vinha do Senhor. Então que nesta noite nós possamos guardar em nosso coração este versículo, que é um versículo de edificação, de mudança. Vamos ler ele mais outra vez, porque ele nos traz uma palavra de vitória. Como diz o cabeçalho do capítulo 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. É baseada totalmente nesse verso 6. E assim, a nossa vitória está baseada também nesse verso 6. Esse verso 6 fala grandiosamente comigo e com você. E eu creio que nesta noite, em nome de Jesus, todo mal, toda batalha, todo impedimento, toda seta que se levantou, irá cair por terras em nome de Jesus. Porque esse verso 6 nos traz uma confiança no Senhor. Esse verso 6 nos fala do poder do Senhor na minha e na tua vida. E para o Senhor não há nenhum impedimento. Então vamos ler ele mais uma vez. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Oh, aleluias! Exaltada e engrandecida aos nomes de Jesus. Que nós vemos que só o Senhor tem poder na minha e na tua vida. Não importa como está a tua vida no dia de hoje. Não importa o que você fez há tempos passados. Se você estava no mundo de pecado, se você estava no mundo de prostituição, de adultério,
ou qualquer outra coisa do mundo. Mas hoje o Senhor te convida, Jesus te ama e Jesus te chama para que você venha caminhar com Ele, para que você venha estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. Então Jesus te chama nesta noite para conversão, para renúncia, para mudança, para que a tua fé venha ser firmada a exemplo de Jonatas. Que nada possa te abalar, seja angústia, depressão, aflição, quaisquer coisa que for. Porque nós temos um rei poderoso, um rei que trabalha na minha e na tua vida. E muitas das vezes nós que impedimos. Através de idolatria, através de muitas outras coisas. Através dos pecados, porque o Senhor está disposto a nos perdoar. Mas para Ele nos perdoar, nós temos que tomar uma decisão, uma posição de estar mudando o nosso jeito de viver. Então, aceita o Senhor Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador. Porque Ele escreve para você uma nova história, um tempo de vitórias, que lá adiante, quando você olhar, você vai ver como eu pude passar por tudo isso e ainda estou de pé. Você passou porque Jesus te segurou pela mão. Oh, aleluias! Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Então vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra que Ele ministrou ao nosso coração, que é uma palavra de transformação, uma palavra de vitória. Então vamos orar e entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, porque Ele te ama e Ele te chama para seguir a caminhada, mas ao lado dEle, não sozinho, mas ao lado dEle. A exemplo de Jonatas, que não chamou todo mundo, mas chamou, em primeiro lugar, a presença do Senhor e depois o seu escudeiro para estar ajudando ele na batalha. Então vamos orar a Deus e entregar esta noite nas mãos do Senhor. Pai amado, Pai bondoso, sabedoria, Pai. Pai, o Senhor conhece a nossa vida, Pai. Pai, o Senhor conhece a nossa fraqueza, Pai. O Senhor sabe onde precisamos mudar, Pai. Pai, vem tocar em nosso coração, em nossa mente, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, na nossa conversão, Pai. Pai, eu não sei, Pai, o que o Senhor tem preparado para nós, Pai, mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que é o melhor, Pai. Porque tudo que vem das Tuas mãos, Pai, é somente o melhor para a nossa vida, Pai. E muitas das vezes, Pai, nós não sabemos agradecer, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai. Então nós viemos nesta noite pedir perdão, Pai. Nós viemos pedir perdão pelas nossas faltas, Pai, pelas nossas desobediências, Pai, pelo nosso pecado, Pai. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, por tudo que nós contrariamos a vontade do Senhor, Pai. Pai, então envia Teu Espírito Santo, Pai, e fala grandiosamente conosco através desta palavra, Pai. A exemplo de Jonatas, Pai, que tinha confiança, Pai, que eles iriam passar a guarnição, Pai. Assim, Pai, tem que ser na nossa vida. Pai, nós temos que ter esta confiança, que tudo vai passar, em nome de Jesus, Pai. Pai, o Deus que nos enviou, Pai, Ele sabe de tudo, Pai. Ele conhece a nossa vida, Pai. E Ele sabe, Pai, até onde nós suportamos, Pai. Por isso, Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha tocar na vida dos teus filhos, Pai. Abençoa cada um, Pai. Derrama sobre eles, Pai, a presença do Espírito Santo, Pai. Pai, tira toda a angústia, toda a aflição, depressão, ansiedade, Pai.
Todo espírito maligno, Pai, seja repreendido e caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, quebra todas as barreiras, Pai. Quebra todas as muralhas, Pai. Tira, Senhor, todas as pedras de tropeço da vida dos teus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Oh, Papai, louvado, exaltado é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter aqui, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluias, Pai. Louvado e exaltado é o teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Venha cuidar de cada um de nós nesta noite, Pai. Pai, venha nos trazer, Pai, ao nosso coração, Pai. Um desejo de mudança, Pai, um desejo de conversão, Pai. Pai, quebra toda maldição, Pai. Quebra toda obra do maligno, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a cada um deste grupo de oração, Pai. E venho pedir, Pai, que o Senhor vai tocando neles agora, Pai. Repreendendo todo espírito de enfermidade, Pai. Todo espírito de prostituição, de adultério, Pai. Todo espírito mau, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Oh, glórias, glórias a Deus, aleluias, Pai. Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, Pai. O Senhor tem visto, Pai, coração aflito, Pai, coração angustiado, Pai. Mas hoje o Senhor te fala nesta noite que não há impedimento nenhum para o Senhor, Pai. Pois Ele entra na tua causa nesta noite, Pai, e Ele repreende todo o mal, e Ele livra, liberta e derruba todas as muralhas da tua vida. E tudo aquilo que se levantou contra a tua vida para te desanimar, para trazer angústia, aflição, depressão, insônia, Pai, ansiedade, nesta noite caia por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo na vida dos teus filhos, Pai, um tempo de vitória, um tempo de bênção, porque não há impedimento para o Senhor agir. Pai, então venha que eles venham se converter e buscar o Senhor de todo o coração, Pai. Pai, derrama a unção do Espírito Santo na vida deles, Pai. Cura, livra e liberta, Pai, das amarras mundanas, Pai. E coloca neles, Pai, a fé, o coração ansioso para buscar a Tua presença. Não ansioso para as coisas do mundo, mas sim para conhecer Jesus. Só quero conhecer Jesus. Então que todos venham conhecer aquele que vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. E que todos venham ter uma boa noite, um bom descanso na presença e na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.